Boa noite, aqui nós estamos neste quinto dia do propósito da busca do conhecimento dos 10 mandamentos. E hoje o Senhor, Ele trará uma palavra para o meu coração. Ele trará o entendimento destes mandamentos que Ele está nos ensinando e que Ele está nos conduzindo para abrir o nosso entendimento. E assim Ele fará. Ouça, fique atento ao que Deus irá dizer ao seu coração acerca de mais um conhecimento. Pai, ó soberano e eterno Deus, Santo, Santo de Israel, Deus Todo-Poderoso, ó Pai, Tu és santo, Tu és digno de honra, digno de glória, de louvor e de toda adoração, ó Pai. Tu és o meu Pai, o meu Deus, aquele em quem nos fortalece e nos ajuda, ó Deus. Perdoa os nossos erros, perdoa as nossas falhas, perdoa, Senhor, os nossos momentos de fraqueza, ó Deus. Tu és o nosso Deus, aquele que nos ajuda, que nos fortalece. Estamos aqui, Deus, diante de Ti, para receber a orientação, o direcionamento do Senhor, porque dependemos do Senhor. Para ter uma vida feliz, para ter uma vida abundante, para ter uma vida alegre, precisamos da alegria que vem do Senhor, porque esta alegria ela é eterna, ela não se baseia em circunstâncias, mas ela se baseia em fé, e é isso que nós precisamos, Deus, acrescer a nossa fé a cada dia, para honrar e engrandecer ao Senhor. Por isso te pedimos, nos dê discernimento, nos dê direção, nos dê força para cumprir o teu querer, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Hoje nós vamos falar sobre o 6º mandamento. O 6º mandamento, ele diz: não matarás. O Senhor, ele diz para mim e ele diz para você no 6º mandamento que não é para que eu mate, não é para que você mate. Aí, aqui eu trouxe um resumo. O que é matar? Será que eu sei o que é matar? Será que eu estou matando ou já matei alguém? A princípio, você pode se estranhar, né, com essa pergunta. Mas vamos entender o que é matar. E nós teremos essa resposta depois que terminarmos. Se verdadeiramente nós nunca matamos. Aqui diz assim: o que é matar? Matar é tirar a vida, causar a morte de alguém. Isto é matar. Tirar a vida de alguém. Entenda que eu tenho um corpo que ele é tricotômico. Dentro do meu corpo, aqui é um corpo, e dentro do meu corpo existe uma alma, existe um espírito, que é o meu, e existe um espírito, que é o Espírito Santo. Então, dentro de mim, existe 3 espíritos, 2 espíritos e uma alma. E eu preciso entender, se eu deixar a minha alma dominar, ela vai dizer o que o meu corpo tem que fazer. E se a minha alma dominar, eu vou fazer somente os prazeres da carne. E o Espírito, que é santo, ele vai sair de lá. E só vai ficar o meu espírito. E quando o meu espírito ele fica sozinho, sem o Espírito que é santo, porque ele não teve liberdade dentro de mim, ele teve que sair, porque o Espírito Santo ele trabalha
na liberdade que eu e você damos a Ele. Se nós não dermos liberdade para o Espírito Santo, Ele não irá fazer nada na minha vida e nem na sua. E a função do Espírito Santo é me convencer dos erros, dos pecados, me fazer ser arrependido e, ao mesmo tempo, me consolar. Mas se eu não deixo Ele fazer a parte dele na minha vida, ele fica isolado. E aí a minha alma, quem vai ditar as regras. Eu só vou fazer as concupiscências da carne. O meu corpo, ele responde àquele que está dentro de mim que eu deixei conduzir. Se é a minha alma, o meu corpo só irá fazer as concupiscências da carne. Mas se eu deixar o meu espírito, aí o Espírito Santo se une a ele para frutificar as coisas boas de Deus. Quando isso não acontece, entenda que o meu espírito, a cada dia ele vai se enfraquecendo. Vai se enfraquecendo porque ele não está sendo alimentado. O meu espírito, ele é alimentado pela palavra. E se eu estou fazendo as concupiscências da carne com a minha alma, com a minha alma, eu não estou alimentando o meu espírito da palavra. Porque a carne, ela não quer ouvir a Bíblia, ela não quer adorar a Deus, ela não quer glorificar a Deus. A carne, ela pleiteia para o mal. E nisso, o meu espírito morre. Ele fica ali, morto. Então, eu pergunto para você, será que você nunca matou? Será que eu nunca matei? Eu sei. Por um momento da minha vida, quando eu me desviei dos caminhos do Senhor, eu matei o meu espírito. Mas para a honra e para a glória de Deus, eu tomei a decisão de vivificá-lo. Quando eu aceitei que Jesus entrasse na minha vida e frutificasse com o Espírito Santo. Neste momento, o meu espírito, unido ao Espírito Santo, se tornou muito mais forte. Porque eu encontrei o caminho que é Jesus. E ele se uniu a mim. Ele se uniu a nós. E encontrando o caminho, eu pude chegar até Deus. E quando eu cheguei até Deus, eu fui mais que fortalecida. Então entenda que o não matarás não é só o corpo. Há também um espírito que você precisa vivificar. E se você não vivificou, ele morreu. Mas para Deus não existe impossível, ele pode ser vivificado, assim como o meu foi. Aí, aqui eu tenho um resumo do que é a vida. A vida é um modo de viver, é um conjunto de hábitos. Eu escolhi um conjunto de hábitos que eu retiro daqui. A Bíblia Sagrada, que é onde eu vivifico o meu espírito todos os dias. Aí ele diz mais assim, propriedade que caracteriza os organismos cuja existência evolui do nascimento até a morte. Entenda que para que haja vida em mim e em você, eu preciso ter um conjunto de hábitos, eu preciso ter organismos dentro de mim. Nós temos. Aí ele diz mais, o que é a vida? Conjunto de atividades e funções orgânicas que constituem a qualidade que distingue o corpo
vivo do corpo morto. Entenda que se eu tenho hábito, um conjunto de hábitos, a qual eu faço todos os dias, estamos aqui, temos o hábito de orar. Entenda que junto com esse hábito de orar, eu preciso ter um conjunto de organismo. Eu preciso ter organismo, que é o que eu tenho dentro de mim, o meu coração, meu fígado, meu estômago. Aí o terceiro passo, ele diz assim, que é um conjunto de atividades físicas. Entenda que um conjunto de atividades física, orgânica, que constitui a qualidade que distingue o corpo vivo do morto. Para eu ter qualidade de vida, eu preciso ter hábitos, fazer hábitos diariamente, ter uma rotina. Eu preciso ter os meus organismos, os meus órgãos bem cuidados. E eu preciso ter atividades físicas, funções, atividades a esta que eu faço. Entenda que tem pessoas que elas estão vivas, mas elas não vivem mais. Tem pessoas que elas vegetam, mesmo podendo andar, mesmo podendo falar, mesmo podendo trabalhar. Por quê? Elas não têm hábito de fazer nada. Muitas vezes elas não valorizam os órgãos que elas têm. Muitas delas não fazem exercício físico. Minha amada, meu amado. Minha amada e meu amado. Deus, Ele me deu vida. Mas Ele também me deu um corpo. E este corpo, nós precisamos cuidar dele. Porque se nós não cuidarmos, ele será destruído. E nós somos os responsáveis por isso. Olha o que Jeremias diz para mim e para você, aqui em Jeremias 22, no versículo 3. Jeremias, ele diz assim: assim diz o Senhor, exercei o juízo e a justiça, e livrai o expoliado da mão dos opressores, e não oprimas ao estrangeiro, nem ao órfão, nem à viúva. Não façais violência, nem derramarás sangue inocente neste lugar. O lugar a qual Deus está falando é neste aqui. O Senhor está dizendo: assim diz o Senhor, exercei o juízo, exercei o juízo e a justiça. Faça o que é justo e faça o que é honesto. O que é bom, faça. O que é honesto, faça. E ele diz: e livrai o expoliado, é o opressor, da mão dos opressores, são os oprimidos. Expoliados são os oprimidos. Então, livrai o oprimido da mão do opressor. E não oprimas ao estrangeiro, nem ao órfão, nem à viúva. Não façais violência. Não faça violência contra os órgãos que você tem. Quando for se exercitar, não se exercite demais. Mas também não pode ficar sem se exercitar. Porque ele está dizendo: nem derrame sangue inocente neste lugar. O meu corpo e o seu corpo, se ele for maltratado, ele vai sangrar. O Senhor, ele está dizendo que isto é uma morte. Para você ter vida, você precisa ter justiça e honestidade. Então, nós já vimos o que nós precisamos fazer para ter vida, para manter a vida que Deus deu para mim e para você. Este aqui é um templo e ele leva com ele uma alma, um espírito. E eu vou escolher quais são os meus hábitos. Se eu escolher o hábito da leitura da Bíblia, da vivência do que está escrito aqui, não será a minha alma que irá mandar na minha vida, mas será o meu espírito. E quando é o meu espírito, as minhas vontades, os meus desejos, eles são deixados de lado para que a vontade de Deus se cumpra, porque a vontade dele é perfeita para mim.
A vontade dele é perfeita para você. E ele diz para você, olha, não mate o seu corpo. Quando você come o que não deveria comer, quando você come sal demais, quando você toma açúcar demais, tudo isso você está matando o seu corpo. Será que realmente nós não matamos? Será que verdadeiramente nós estamos livres deste mandamento? Porque não é só matar o meu irmão, não é só matar o meu próximo. Nós entendemos aqui que a justiça e a honestidade é vida. Mas a falta de justiça e a falta de honestidade também mata. Mata sonhos, mata pensamentos, mata sentimentos. Nós precisamos cuidar para não matar a nossa alma e nem a alma das pessoas que estão junto de nós. Eu e você precisamos aprender a viver e a cuidar bem da vida, que é única, e quem deu para mim, quem deu para você, foi o nosso eterno Deus. Por isso ele diz para mim e para você, não cometa, ele diz, não derrame sangue inocente neste lugar, porque todos os teus órgãos são totalmente inocentes. Quem precisa cuidar deles é você, assim como uma mãe precisa cuidar de um bebê, que é totalmente indefeso. Você precisa cuidar de cada órgão que o Senhor te deu. A sua vida aqui na terra, segundo a Bíblia, é de 70 anos. Aí se você não cuidar do corpo que Deus te deu, da saúde que Deus te deu, os seus dias não conseguirão alcançar 60 anos. Quantos são aqueles que estão morrendo com 30, com 40, porque não cuidaram da saúde que Deus deu? Ele já te deu a saúde. Agora você precisa cuidar dela. Não derrame sangue inocente deste templo, porque este templo, ele é sagrado. Receba essa palavra e tome posse de tudo aquilo que Deus tem para a sua vida, no nome de Jesus. Ó soberano e eterno Deus, Santo, Santo de Israel, Deus Todo-Poderoso, ó Deus, glórias e glórias nós te damos. Louvado e exaltado seja o Senhor, ó Pai. Tu és o Deus Todo-Poderoso. E o Senhor nos ensina como não matar. O Senhor nos ensina como a vivificar o nosso espírito na presença do Senhor Deus. Quantos são aqueles que não tinham o entendimento de que a vida que o Senhor deu a cada um é tão preciosa, que os órgãos que o Senhor deu perfeito dentro dos seus corpos é tão precioso, é santo para o Senhor, é sagrado. Quantos são aqueles que não têm cuidado do seu corpo, que não têm se importado com a sua vida, colocado coisas para dentro do seu organismo que não eram para ser colocados com tanta injeção? Diminua a quantidade, mastigue devagar, cuide do seu corpo, cuide da sua saúde, porque ela é única. A única coisa que você não consegue ganhar é outra vida. Você não consegue outro corpo. Você pode vivificar o seu espírito, fazer com que ele torne a viver, criando o hábito de ler a palavra, de buscar o Senhor. Mas se o seu corpo físico morrer, ele não retornará do pó, porque Deus te deu a oportunidade, uma única vez, de viver neste corpo para glorificar a Ele. Que o Senhor traga o entendimento que você precisa, que a paz de Deus venha sobre a tua vida através desta palavra. Que tudo aquilo que Deus tem para trazer, para transformar sua mente, seu pensamento, esteja nesta palavra. Que a bênção do Senhor que enriquece e que não acrescenta dores, ela esteja na tua vida, ela esteja na tua casa, ela esteja na tua família. Receba a paz de Deus, a cura de Deus, a vida que Deus te deu e quer que você cuide, para que você viva muitos anos nesta terra. Jeremias, ele clamou a Deus, e além dos dias que Deus já tinha para ele, foi acrescido mais 15 anos a vida dele, porque ele se arrependeu, ele vivificou o espírito dele, e é isso que o Senhor quer de você. Vivifica
o seu espírito, para que o Espírito Santo possa frutificar. Crie hábito de orar, de buscar ao Senhor. Se aproxime de Deus e Ele se aproximará de você. Assim está escrito, assim será no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Que Deus abençoe sua vida. Quero pedir para você clicar no joinha desse vídeo. Se você não foi inscrito, não foi inscrita, se inscreva lá e que possamos juntos crescer em graça e sabedoria na presença de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.